Vou começar com você, hein, Mauro? Essa história do Caio Jorge no Flamengo tentando o Caio Jorge, aumentando a proposta e tal. Não desistiu, tem bala na agulha. Ah, ofereço mais, ofereço Cebolinha, agora eu dou 30, agora eu dou 25. E o Cruzeiro fala, não, obrigado, não, obrigado. Qual que é a questão? O Flamengo tem bala, só que o Cruzeiro tem um dono. E aí ele pode falar assim, não quero. Qualquer outro clube talvez fizesse um negócio desse, por um valor desse tamanho. E qual seria a opção se não tiver Marcos Leonardo? Eu acho que os dois estão errados. Um está oferecendo muito e o outro está rejeitando muito. Assim, do ponto de vista do negócio, propriamente dito. Eu acho que isso é uma tentativa de demonstração de força do Flamengo. E a mesma coisa com relação ao Cruzeiro, né? Por intermédio do seu proprietário, o proprietário da SAF. Né? Olha aqui como eu tenho dinheiro. Toma tanto. Ah, não. Então tá bom, dou tanto mais um jogador. Né? E aí? Eu sou forte, eu tenho musculatura. Aí do outro lado fala, não, também não quero, eu quero 50. Assim, para o Flamengo, eu acho que esse é um negócio arriscado. Né? O jogador é um bom jogador, artilheiro do campeonato, mas é muito dinheiro. O paralelo que eu traço é o seguinte, o Vitor Roque é pior que o Caio Jorge? Eu acho que não. Custou 25. Ah, mas ele estava embaixo, mas ele estava no Barcelona. Estou falando de dois centroavantes, tá? Não estou falando nem do Samuel Lino, que é um ponto esquerdo. Centroavante por centroavante. E tem a idade próxima. O Vitor Roque é até mais novo um pouquinho, né, que o Caio Jorge. O Vitor Roque não tem nenhuma lesão grave, o Caio Jorge teve uma lesão importante. Né? Sim. Até que meio que inviabilizou a passagem dele pela Itália, atrapalhou bastante no Juventus e tudo mais. Custou 25. Por que o Caio Jorge... Ah, não, porque ele está em alta. Sim, mas o outro veio do Barcelona. Você está comprando um jogador na Espanha, do Barcelona. Então, assim, e o Vitor Roque foi caro, como o Samuel Lino foi caro. São jogadores muito caros, 25 milhões de euros. Os dois alcançaram esse valor aí, né? Que é a maior cifra já paga para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras e o Flamengo. Então, é um valor muito alto. Acho que é uma tentativa de demonstrar força. Pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado e os outros não poderem acompanhar também. Pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros. Pode ser isso também. E acho também que, do ponto de vista do Cruzeiro, acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana, não preciso vender. Mas seria um ótimo negócio, penso eu. 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha, que está aqui no final de contrato com a gente. Vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53, dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então vai custar o quê? 50? Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável, mais uma especulação, uma conversa da internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Se ela, por alguma razão, ele quer ir embora e os sauditas queiram liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Boto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar. Não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão. Aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto. Não tem ninguém. Ninguém no mundo. Nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros. Não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano. O Almada veio de lá e ajudou o Botafogo. Foi caro. Custou 22, 23 milhões, 24, sei lá. 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço. E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido e foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid. Né? O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante, e foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest, também lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém, o único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio.
Então, acho bem questionável até agora esse detalhe. Acho só o Juninho, já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar a vida inteira improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente, tentou se adaptar, não se adaptou de fato. Né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Eu acho que essas são perguntas que... Talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheire a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro, contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai além de uma simples proposta, especialmente essa tentativa de demonstrar força. Lembrando que o BAP fez aquele pronunciamento para os conselheiros e ele falou, deixou claramente que seria agressivo no mercado. Eu acho que faz parte de um pacote. Talvez até sabendo que receberia ou não, mas querendo mostrar força. E do outro lado também. Eu vou receber a proposta é ótima, mas eu vou dizer não, vou mostrar que também a gente tem estrutura. A diferença é clara que um é um clube que tem estrutura, o outro é o dono. Enquanto o dono estiver lá, amigo, e os supermercados estiverem crescendo cada vez mais aí e tal, né, e no caso os negócios dele vão muito bem, ele vai ter grana, enquanto ele quiser colocar dinheiro ali, o Cruzeiro vai ser muito forte financeiramente também. SAF Cruzeiro do Ronaldo possivelmente teria vendido. Com certeza. Na primeira proposta. Fácil. Já era muito boa. Né? É diferente. Né? Geralmente, as SAFs, elas podem ser, como era o Cruzeiro do Ronaldo. Primeiro passo era recuperar o clube, depois vender, como vendeu e tal. Uma outra SAF, ela pode querer buscar o quê? Um certo equilíbrio financeiro e dividendos para os seus donos. Meu clube vai ser aqui o 10º do campeonato, mas ele vai trabalhar dentro daquilo que ele arrecada e vai gerar lucro para a gente. Então vamos ter um time que vai ficar em 10º, vai ficar em 9º, 8º, quem sabe o dia pega aí uma Sul-Americana, né? Mas ele vai ter uma arrecadação X, vai gerar um lucro Y, tá bom para a gente. Somos proprietários desse clube, fazemos negócios aqui, vendemos jogador, eventualmente um ano você pega um jogador bom aí, revela, você vende, tem um faturamento alto, não vamos investir mais, vai ficar aqui. Nós somos os donos, a gente faz o que a gente quiser. Pode ser assim também. No caso específico ali, eu vejo mais como um hobby. É um hobby. Mal comparando mesmo, o que era o Chelsea do Abramovich? Abramovich foi um cara que enriqueceu no espólio da União Soviética, né? Ficou milionário, como outros caras viraram milionários de uma hora para outra. E ele tinha um desejo de ter um time na Inglaterra, em Londres, e numa área nobre da cidade. Então ele foi comprar o Chelsea, que é de uma região cara, sofisticada, da capital inglesa. Comprou o Chelsea. O Chelsea já tinha um estádio, já tinha uma média de público de 41 mil torcedores, o estádio já ficava cheio, porque o time tinha torcida, né? Mas tinha espasmos assim na sua história de ganhar um título, brigar por uma competição importante. Geralmente era um time médio, com momentos de grande na sua história. Ele pegou e despejou dinheiro. Rapidamente, o Abramovich virou sinônimo de melhor mecenas, melhor dono de time do mundo. As pessoas passaram a citá-lo como, se meu time tivesse um Abramovich, né? Ou seja, sinônimo de um benfeitor que vai pegar a grana do bolso dele, da empresa dele, do negócio dele, sei lá do quê. Então, é mais ou menos isso. Não importava se o Chelsea ia dar lucro, não. Hoje, claro, né? Como é um time global, é um time na Inglaterra, da Premier League, ele hoje cresceu muito, ele tem torcida no mundo inteiro, né? A gente viu lá nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes lá. Você vai ao jogo do Chelsea, tu vê lá o Salvadorenho com a camisa do Chelsea. Inclusive aqui, né? O asiático. O Chelsea no Brasil virou um time... Você pode estar andando no deserto lá, não sei aonde, e você pode trombar com um maluco lá com a camisa do Chelsea. Pode ser até pirata, mas é do Chelsea, né? Então, mudou o patamar, o clube passou a valer mais, mas é uma outra situação. Eu acho que é um pouco parecido. E nisso aí, enquanto ele estiver disposto a colocar dinheiro, ele vai colocar dinheiro, o Cruzeiro vai ter essa solidez. Agora, sobre o interesse do Caio Jorge, não é um pedido expresso do técnico, tá? É um desejo do Flamengo. Então, não é só o Felipe Luiz. Talvez seja mais o BAP e o Boto do que o Felipe Luiz. Tá? Isso é importante frisar. Não é que o Felipe Luiz está no modo Sampaoli, sabe quando o Sampaoli quer o jogador, ele fica, contrata. É o caso do Alan, quando o Flamengo contratou. Ele pediu o Alan 24 horas por dia até que contrataram. Não sei se lá no Atlético vai pedir de volta, mas ele queria o Alan. O Sampaoli trabalha assim. Não é o caso. O Felipe Luiz, pelo que eu apurei, gosta da ideia de ter o jogador, evidentemente, mas é um desejo do clube. E nem todas as contratações deverão ser feitas em função do que o técnico quer. Por quê? Eles querem evitar o que aconteceu com o Alan, por exemplo, que só foi contratado porque o técnico da vez insistiu loucamente. O jogador se machucou muitas vezes, não deu retorno técnico, se desvalorizou, hoje vale menos do que valia quando foi contratado. E o São Paulo já meteu o pé há muito tempo, demitiram ele, né? Há muito tempo,
não trabalha no Flamengo, já até voltou para o Atlético Mineiro. Então, a ideia deles nesse ano é essa, é contratar, conversando com o técnico, mas não apenas porque o técnico quer. Eu acho que isso é importante, que muita gente está achando que é o Felipe Luiz que está enchendo o saco. Não é, não. O Flamengo que quer. E eu acho que tem muito também essa questão da vaidade, gente. É muita vaidade, dos dois lados. Dos dois lados. Você vê que os números são exorbitantes para quem oferece e para quem recusa. E quem oferece, oferece e dane-se. E quem recusa, recusa e dane-se. Mas se analisar friamente, pô, é muito complicado recusar uma proposta dessa. E o mais louco ainda talvez seja oferecer tanto por um jogador, que é um ótimo jogador, ninguém que está desmerecendo o Caio Jorge, não. Ele está tentando analisar dentro do que é a realidade do nosso mercado, né?